Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região mais perto de você. No programa de hoje, vamos conhecer mais sobre a afrodescendência e uma das festas mais importantes de várias cidades da região centro-oeste de Minas Gerais, o reinado. Acompanhe agora no programa Questões. Primeiramente, nós temos que enxergar que a vinda do negro para dentro do território onde hoje é o Brasil, ele vai atender uma demanda econômica e a necessidade de uma mão de obra escassa dentro do território. E, então, é o primeiro aspecto. Então, ele vem trazido para o território brasileiro para atender essa demanda econômica. E aí, dentro dessa concepção, dentro desse trabalho que vai ser realizado para a construção de uma sociedade produtora, no caso a cana-de-açúcar, é que vão sendo estabelecidos os padrões de como utilizar este negro dentro dessas plantações. A corte portuguesa precisava da mão de obra para explorar a ação aqui no Brasil. Então, buscaram os negros na África, né? E trazido em navios negreiros, com má qualidade, com indignidade, com tudo de ruim, eles vieram. Muitos morreram nas viagens, nas longas viagens. Os que chegaram aqui, muitos até doentes, serviram dessa mão de obra. Barata, aliás, barata não, de graça, né? Indigna, sofredora, cruel. Né? Então isso se deu no período da colonização, no período que o Brasil está sendo explorado pelos portugueses. Então quando eles chegaram aqui, há novamente, assim como na África, uma reorganização territorial, tanto do aspecto, né, do que se diz do espaço territorial, como também social. Esses negros vão ser colocados em diversos pontos do território brasileiro e vão se comunicando e transformando essa relação étnica em algo como se estivesse recriando aqui no Brasil uma nova África. A afrodescendência é fruto dessa união e da utilização desses povos que já haviam aqui, o estrangeiro, o indígena e também o africano. Dessas uniões vão surgindo o aspecto que mais tarde nós vamos conhecer como essa descendência e a africanidade puramente dita nós não vamos encontrar no Brasil. Nós vamos encontrar a união dessas três raças e que em conjunto vão dar a esse aspecto que hoje nós conhecemos como afrodescendência, por ter recebido o Brasil um contingente muito grande de escravos, dado a informar que no século XVIII o Rio de Janeiro chegou a ter muito mais presença de escravos do que população branca. O reinado é uma manifestação cultural de tradição afro-brasileira. Aqui em Carmo do Cajuru, a Irmandade Nossa Senhora do Rosário mantém viva esta tradição cultural há 130 anos. A Irmandade surgiu em 1883, com a família Oliveira, onde veio passando de geração em geração até chegar à comissão que está hoje. E hoje já é a quinta geração que está mais preocupada em comando da Irmandade Nossa Senhora do Rosário. E quem iniciou ela foi Benedito Antônio de Oliveira. E esse Benedito passou a responsabilidade para o Benedito de Oliveira e o Domingos do Rosário. Benedito de Oliveira faleceu, Domingos do Rosário continuou, que é meu avô. E depois esse também veio a deixar a Irmandade, pegou o filho mais velho, que era Geraldo Domingos. Geraldo Domingos passou para o Vanderlei Domingos, que é o meu pai. E agora está sob o comando do general Eli Benedito. Aqui em Carmo do Cajuru, essa festa, aqui nessa redondeza, eles não tocavam reinado, eles tocavam festa de cruz. Eles prenderam o reinado, foi com o reinado, esse reinado que nós tocamos agora, entendeu?
eles tocavam festa de cruz. De festa de cruz passou o reinado. Os mais novos vêm seguindo aquilo que os pais estão ensinando. Manda ensinar seus filhos, criar os filhos dele nessa tradição. A cultura do reinado é passada de geração a geração. Mário Domingos pertence à 4ª família de reinadeiros. São mais de 80 anos de tradição. Sou filho de reinadeiro, nasci reinadeiro, pertenço à 4ª família e vem essa tradições, essa cultura, né, do reinado. Aí vem Deus do meu bisavô. Então a gente não pode deixar, né, de dar continuidade nessa cultura. Maria da Conceição participa da festa do reinado há 30 anos. Aprendi com meu pai. Meu pai era capitão. Ele primeiro, o irmão dele primeiro e ele segundo. Aprendi tudo com meu pai. Arrumar instrumento, de limpar, tudo eu aprendi com ele. O negro, historicamente, passou por opressões sociais, econômicas e culturais. Atualmente, podemos compreender o impacto e a dimensão dessas violências sobre os afrodescendentes. Os negros não eram vistos nem como gente, né? Eram considerados, inclusive, como bicho e tratados como tais. Né? Não tinha tratamento digno, não tinha comida, né? Morriam com as doenças, né? As crianças eram tiradas de seus pais, né? Cresciam sem o amor materno. Então era um sistema muito cruel, era muito martírio. Então você vê, nós estamos com mais de 500 anos de Brasil, né? De consciência de Brasil. Até hoje, nos tempos atuais, eu vejo ainda discriminação contra a etnia negra. As pessoas dizem que não, mas eu acho que há sim. As pessoas sabem que não pode dizer que há racismo, fazem discriminação, porque inclusive hoje os negros são protegidos pela lei, né? A lei é contra o racismo. O Questões vai para o intervalo e volta daqui a pouco falando mais sobre a afrodescendência e o reinado. Os 8 anos de trabalho fizeram da Avoice Formaturas uma empresa nacionalmente reconhecida. A competência e a seriedade são a base desse sucesso. Hoje, a Avoice Formaturas, além de organizar bailes, tem estúdio próprio de fotografia, produz seus álbuns e faz os seus convites. Avoice Formaturas. Grandes conquistas, grandes eventos. Tudo é possível porque tudo chega no tempo certo. Vestibular dos institutos mantidos pela FUNED-UENG em Divinópolis, Cláudio e Abaeté. Provas 10 de novembro. Informações 0800 037 1213. As famílias negras no Brasil eram constantemente desagregadas pelo tráfico e pelas adversidades da vida escrava. Os vínculos formados a partir do trabalho, das famílias, dos grupos de convívio e da religião foram fundamentais para a sobrevivência e a reconstrução dos valores e das referências culturais das comunidades negras. A afrodescendência ou o negro dentro da sociedade brasileira, ele tem traçado, ou foi traçado para ele, um caminho muito tortuoso. Seja ele no início da colônia, né, na primeira metade, já a partir da segunda metade da colônia, e até o 1888, e o apogeu da República. O caminho desse sujeito, o negro, é muito complicado. Dado a relatar que a história tradicional ela negligenciou a presença desse negro nas atividades que transformaram a sociedade brasileira. Só a inexistência deste negro como um sujeito revolucionário, um agente histórico, nos livros de história já nos mostra o tanto que a sociedade tradicional deixou de lado este sujeito, a contribuição desse indivíduo dentro
da sociedade brasileira. As conquistas são lentas mesmo, né? Todo processo que acontece do dia para a noite é duvidoso, né? Então é muita luta mesmo, muita reunião, muito debate, muita pesquisa, muito estudo. Então é isso mesmo. Eu creio que daqui uma centena, 200, né, 200 anos, essa concepção vai estar totalmente diferente, onde todos terão vez e voz, independente da etnia que ocupa nesse mundo, né? Independente da raça que é, levando em consideração que a raça é única, né, humana, né? Então não haverá mais distinção das pessoas porque a pele é clara ou deixa de ser clara. O negro da sociedade atual, né, o sujeito, a comunidade negra atual, ela é uma comunidade que hoje se organiza muito melhor do que antes. É claro, nós vivemos tempos bem diferentes, mas ainda há resistência de alguns aspectos nocivos, né? O racismo, a injúria racial. Então nós vamos notando, mas o negro já tem uma consciência desses aspectos que são nocivos à pessoa, à comunidade negra. Então ele se posiciona dentro de uma concepção de que ele deve ocupar os espaços que lhe são de direito e que deve usar essas ferramentas que hoje que surgiram com a Constituição de 1988 e com várias outras leis federais que foram sendo aprovadas e que beneficiam, né, a socialização desse sujeito dentro do país. Eles vão utilizando dessas ferramentas, tomando espaços e abrindo portas onde ainda hoje lhes é fechada. A Irmandade Nossa Senhora do Rosário realiza anualmente, aqui em Carmo do Cajuru, um seminário da cultura afrodescendente. Este ano o evento aconteceu em abril e teve como tema a mulher. O tema esse ano foi a mulher. Achávamos que precisávamos estar falando desse tema porque a mulher ainda continua bem discriminada, seja ela qual a situação que ela está andando hoje em dia. Então, falando da mulher, aproveitamos e falamos mais da mulher cajuruense, né? Porque é uma grande lutadora, mesmo na situação de recursos básicos para casa. Então, o trabalho da mulher, a situação da mulher cajuruense é muito importante. Aí nós falamos diretamente desse assunto esse ano. Já em outubro foi realizada, também em Carmo do Cajuru, a Festa de Senhora do Rosário, promovida por um grupo de reinado da cidade que completa 130 anos de tradição. Essa festa começou com a vinda dos negros lá de Vila Rica, veio descendo, até chegar aqui em Carmo de Cajuru, de vários grupos. Então começou o reinado aqui por volta de 1885, onde foi ganhado pelo um fazendeiro que doou essa igrejinha, mas já havia o reinado. Então participavam os reinados aqui, vários grupos, Moribundo, Três Nariz, né? Vários grupos. Muitos não fizeram reinado, mas vinha na festa aqui. Canjiru comentou muito que quando participou a festa aqui, essa igreja era vizinha com o marido, né? Acredita, né? Hoje a cidade aqui não tinha quase cidade aqui, hoje está grande, né? A cidade, né? A igreja arrumou ela, né? O movimento está muito. Tá bom a festa, né? 15 dias antes da festa, uma bandeira é hasteada na cidade. Esta é uma maneira de informar a todos os moradores que a festa acontecerá em breve. 15 dias antes dela começar, levanta-se a bandeira de aviso. Essa bandeira tem um significado muito grande porque desde o início não tinha mídia, não tinha nada que fosse propagar a festa. Então a bandeira funciona como se fosse uma propaganda. Daqui 15 dias ela vai começar a festa. A devoção à Nossa Senhora do Rosário demonstra a fé dos participantes. Porque meu pai
vinha fazer a festa, e a menina, mas eu acompanhava, né? Não trazia. Aí eu fui tocando. Aí eu virei rapaz, ajudando ele. Aí o Zé, que ajudava aqui, morreu. O Zé morreu, meu pai ficou tocando, eu fiquei ajudando meu pai, até meu pai morreu também, eu fiquei até hoje. Agora os outros também daqui morreu, né? Estou ajudando até hoje. É porque se eles não tivessem diversão, não tivesse nada, ele não tocava não, né? Mas eles tinham diversão com o povo dele, com a festa. Elemento cultural característico do Centro-Oeste mineiro, o reinado destaca a cultura afrodescendente repercutida em nosso cotidiano. Nós temos hoje uma população brasileira, o censo atestou de 51% de população que se declarou negra. Então, quer dizer, nós temos um Brasil que se declara negro. Isso já é um avanço também dentro da concepção de aceitação da essência. Os espaços televisivos estão sendo mais cobrados para que a presença do negro esteja também dentro desses locais. Alguns esportes que antes eram essencialmente esportes de branco, hoje nós já estamos vendo a presença dos negros. Então, estão tomando espaços politicamente e socialmente. Mas a principal transformação desse negro e o principal avanço deve ser, e já vem sendo, pela luta dos próprios, da própria comunidade negra, do movimento negro, é na educação. O negro, a partir do momento que toma consciência educacional de que precisa se formar e que as ferramentas políticas legais que surgem, que venham trazer um benefício para este negro, devem ser tomadas como ferramentas de libertação. O programa Questões vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco, falando mais sobre a afrodescendência e o reinado. Tudo é possível porque tudo chega no tempo certo. Vestibular dos institutos mantidos pela FUNED-UENG em Divinópolis, Cláudio e Abaeté. Provas 10 de novembro. Informações 0800 037 1213. No continente africano, vivem em interação mais de 2.000 povos de culturas, organizações e modos de vida bem diferentes. A partir de uma herança de uma diversidade cultural, o reinado no Brasil e em nossa região representa a permanência e o diálogo de uma cultura ancestral que se afirma no presente de forma relevante para os afrodescendentes e toda a sociedade. Eu vejo no decorrer da história, né, que o negro tem um passado muito triste, né? A chegada dele, na verdade, ele foi arrancado e trazido para uma terra totalmente diferente. E no decorrer da história, a gente vê que a gente vem conquistando várias coisas, né? Principalmente no campo educacional, na política, mas ainda a gente tem muita coisa para conquistar. Mas que o passado, que a gente dói até hoje, né? A maneira da gente estar manifestando essa fé, que a gente fala até mesmo é um modo da gente ver, né, que a história da religião no passado, do catolicismo, é dolorido, né? Foi uma história muito triste, né? A gente sabe muita coisa ruim aconteceu com o negro, até mesmo não pôde, né, ocupar o espaço dentro da igreja. Porque ali eles estudam, eles cantam os índios, o hino dos escravos, né? Que os escravos levavam o patrão na igreja, depois na senzala que ele rezava, não tinha licença nem de entrar na igreja, né? E a gente tenta manter isso, é um momento muito, muito bonito, que eu vejo ser um momento onde essa manifestação a gente percebe no idoso, na criança, no jovem, e a gente tem que levar isso para frente. Hoje já está mais fácil, né? Porque todo mundo trabalha. Antigamente era mais difícil, que o dinheiro para comer pegava um trocadinho. Agora hoje não, hoje todo mundo trabalha, todo mundo tem seu salário. Não precisa de ficar, um diz que cada outro mendigando igual era antigamente, né?
reinado é um patrimônio imaterial. Sua importância para a cultura afrodescendente foi ressaltada pelos participantes da festa da Irmandade do Rosário, que aconteceu aqui em Carmo do Cajuru. Hoje em dia já vem aceitando, a população já está aceitando, né, essa cultura do negro. Já visto que a igreja também já está nos apoiando, né, dá todo apoio. Então, que antes não tínhamos esse apoio. Os reinados veio da África, os grupos. Por exemplo, o grupo de Moçambique, que veio da região Moçambique, formou os ternos de Moçambique. Os negros que vieram do Congo formaram o terno de Congo. E assim por diante. Cada região que vieram formava os seus grupos. Eles tocavam festa de cruz. De festa de cruz passou o reinado. Mas com a instrução da nossa tradição. Esta manifestação cultural resgata ainda mais a história do negro, suas vitórias e as marcas do passado. Porque antigamente negro não tinha direito em nada, né? Ele não tinha direito de entrar na igreja. Quando ele chegava na senzala, lá que ele rezava. Portanto, o negro foi muito, muito sofrido. Parece que eu tenho um cadinho de sangue de escravo também. Agradeço muito a Deus por ser um renadeiro e peço às pessoas também, peço a Deus que abrandeie os corações das pessoas e nos aceita nessa cultura que é muito importante para todos nós. Elemento cultural característico do Centro-Oeste mineiro, o reinado destaca a cultura afrodescendente repercutida em nosso cotidiano. A gente vê essa mudança até mesmo nos cânticos, né? Hoje as guardas às vezes inserem muita música assim, que é dentro na igreja católica, é cantado dentro da igreja. Isso é uma mudança muito grande, né? Embora tem cânticos que é coisa lá do passado e a gente não pode deixar morrer, porque é uma maneira da gente reviver, né, o que foi passado. Mês de junho, julho, eu já começo a preparação. Tem as roupas para fazer, tem, né, faz os ensaios dos ternos, dá a saída para o soldamento. Ali cada um já tem as costureiras que faz as roupas. A Irmandade tem uma preocupação de trabalhar essa parte, não só do lado espiritual, mas cultural também. Tanto é que sempre no início do ano, a gente realiza o seminário, onde é debatido várias questões sociais, né? Eu vejo assim, que as Irmandades, elas têm assim, um compromisso muito grande umas com as outras. E a gente espera que cada dia isso cresça. Porque, na verdade, a gente é uma tribo só. Sempre uma, né? Eu escrevi um texto na qual eu fui contemplada, sabe? Onde eu falava que a festa em Carmo do Cajuru do reinado começa em maio e termina em outubro. Por quê? É na visita de uma outra irmandade que eu estou preparando para a minha festa em outubro. A primeira irmandade que celebra a festa em maio, então eu tenho o compromisso de estar participando para que ele possa estar participando na minha de outubro. Então é festa o ano inteiro. O Questões termina aqui. Agradecemos a sua participação nesse programa, em que conhecemos mais sobre a afrodescendência e a sua relação com o reinado. Se você quer saber mais informações sobre esse tema ou sobre quaisquer outros temas, entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões@funed.edu.br. Entre em contato também pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook e pelo blog. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, sempre aqui, na TV Alterosa.
Olá, o Informe FUNED dessa semana está começando. Hoje estamos comemorando a edição de número 100 do Informativo e você vai conferir entre as principais notícias dos institutos mantidos pela FUNED-UENG a série Profissões. Hoje vamos falar de duas importantes áreas da licenciatura, Letras e Matemática. A gente espera nessa série ajudar você na escolha do curso na hora de prestar o vestibular. Lembrando que as inscrições para o vestibular 2014 da FUNED se encerram na próxima semana. O Informe FUNED começa agora. A matemática é uma das disciplinas base para a educação escolar. Durante muitos anos, ela acompanha o aluno, promovendo o desenvolvimento lógico e o raciocínio rápido do indivíduo. E com tamanha necessidade, se tornar um profissional da educação em matemática é ter uma vaga garantida no mercado de trabalho. Profissional graduado em matemática, aqui pelo ISED, o Instituto de Educação de Divinópolis, a principal capacitação dele é para a docência. Nas séries finais do ensino fundamental, que seria o 6º e 9º ano, e no ensino médio. Além disso, devido todo o propósito pedagógico do currículo desse curso de matemática, ele tem capacidade de atuar em cursinhos de pré-vestibular, preparatórios para o Enem, preparatórios para concursos públicos. Ele pode também atuar na área de produção de sites educacionais, materiais educacionais junto a editoras. Outra disciplina base para a formação do estudante, desde que ele se inicia nos estudos, é o português. E se tornar profissional nessa disciplina é ter várias possibilidades de atuação no mercado, já que o curso de licenciatura oferece duas habilidades, o português e o inglês. Bom, o curso de letras é um curso tradicional na instituição, e ele é um curso que ele habilita a ser professor de português e inglês. Então ele é um curso que te oferece duas habilitações. Hoje um profissional de letras, ele sai da graduação podendo atuar em outros mercados também. Por exemplo, mercado de revisão de texto, editoração, que tem as empresas, principalmente empresas publicitárias, jornais, e tem absorvido muito esse profissional. Além disso, também é um profissional que está apto a lidar com atividades artísticas, culturais. O curso hoje ele tem um curso de teatro para os alunos, e isso faz com que o aluno também tenha esse diferencial para atuar no mercado de trabalho. Nós temos uma ótima relação com os nossos egressos, os nossos alunos formados, e sempre estão aqui na casa, sempre nos prestigiando, e hoje vejo que estão todos muito bem colocados, conduzindo bem a profissão, felizes na profissão e fazendo todo um diferencial realmente na profissão. Tá aí, na série Profissões, apresentamos mais duas possibilidades de escolha para você se tornar um profissional. O curso de graduação é uma porta de entrada para o mercado de trabalho e nada melhor do que estudar numa instituição que há quase 50 anos forma profissionais que se destacam entre os outros e que promovem o desenvolvimento regional. No vestibular 2014 dos institutos mantidos pela FUNED-UENG, você tem mais de 20 opções de cursos de bacharelado e licenciatura para fazer a sua escolha. As provas acontecerão no domingo, dia 10 de novembro. Faça já a sua inscrição. Entre no nosso site e nos siga também nas redes sociais. Assim você conhecerá um pouco mais da história dos cursos oferecidos pela FUNED-UENG. Tem também o Disque Vestibular, que é um canal direto no qual você encontra todas as informações sobre como se inscrever. O Informe FUNED de hoje fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e espero você no próximo programa. Tchau!